isto fazemos, Senhor, em teu santo e amado nome. Te pedimos que esteja conosco ainda essa vez, abençoando a nossa noite de aprendizado, iluminando a nossa mente para que possamos compreender os teus ensinos, para que as sementes de luz das tuas palavras, Senhor Jesus, encontrem um campo propício no nosso coração. E assim, nos momentos em que as vicissitudes, as dificuldades, as dores nos visitarem, nas nossas provações, possamos encontrar em nós mesmos, Senhor, o amparo, o sustentáculo de que necessitamos. Senhor Jesus, que as tuas falanges de trabalhadores que ombreiam conosco nessa hora possam visitar todos os lares que se ligam a nós, seja pelos fios, Senhor, da internet, ou seja pelos fios do pensamento e do coração, que eles sejam visitados, que o Senhor receba todas as suas dores, todas as suas dificuldades, todas as suas angústias, que as preces que eles lhe dirigem, Senhor, sejam recebidas e que, conforme a permissão de Deus, tudo de que necessitam seja feito, Senhor. Te pedimos também que ampare a nossa expositora da noite, para que ela, Senhor, possa nos trazer a claridade dos teus ensinos. Abençoe a casa de Miramês, todos os seus trabalhadores e dirigentes, e na certeza de que o Senhor está no meio de nós, permaneceremos, Senhor, com a tua paz. Iniciamos mais uma noite de estudos, em teu santo e amado nome. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Obrigado, Cristina, pela inspiradora prece. E vamos iniciar, como sempre, lembrando, né, que as perguntas poderão ser feitas no nosso chat, porque aí com 10 minutos do final, se houverem perguntas, nós vamos fazer uma pequena interrupção para passá-las a Miriam, né? Miriam, que já está aí conosco, que bom, Miriam, tê-la novamente, né? Como sempre, eu estou vendo aqui essa tão detalhada e extensa, né, lista aqui de referências bibliográficas maravilhosas, né? E como sempre, Miriam, então, mais uma vez, trazendo para nós esse estudo aprofundado. Seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Seu microfone ficou desligado. Pelo pensamento, ainda não estamos nesse nível não, né, gente? Boa noite de paz e alegria para todos nós, né? Que nós possamos ter uma noite de estudos para os nossos esclarecimentos morais, espirituais e materiais. Eu fico, quando eu faço as referências, como você falou, eu penso muito quando alguém cita algo da doutrina e não é fiel na referência, e às vezes a gente quer reler aquele texto, ou ler com mais profundidade, com mais calma, tranquilidade, e a gente não tem acesso e fica procurando, às vezes até encontra, né? Pelas palavras, a gente joga, mas quando consegue ir direto na obra, facilita para a gente o estudo. Então, o que eu acho que é bom para mim, eu tento passar isso para as outras pessoas, né? Mas o nosso tema hoje é riqueza. Esse tema é um tema muito discutido, mas pouco falado assim no nosso dia a dia, diretamente falado sobre a riqueza. Nós sabemos que as obras sempre falam da questão da materialidade, a influência que ela tem na nossa vida, se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é neutra. E muitas pessoas, às vezes, pensam que as pessoas que são ricas, né, que as pessoas que têm condições financeiras maiores, né, essas pessoas só vivem em função da riqueza. E não é isso, não. Né? Muitas pessoas que têm condições financeiras maiores, elas ajudam muito as outras pessoas. Também tem pessoas que têm condições financeiras bem menor e elas não fazem nada em prol do seu próximo. Então, a gente sabe que nós sempre podemos fazer algo para ajudar as pessoas.
seja na palavra de consolo, seja mesmo a doação material, se for a necessidade do nosso irmão. Nós podemos oferecer um dia da nossa vida para poder acompanhar um doente no hospital. Nós podemos ouvir a pessoa que está em dificuldade, não tem com quem conversar. Nós podemos enviar um poema, um abraço de luz para uma pessoa. Nós sempre podemos fazer algo pelo nosso próximo. E a gente sempre fala em fazer, né? Mas a gente esquece de dizer que a gente recebe muito, mas muito mesmo. E nas minhas preces, eu, às vezes, peço perdão a Deus por todas as graças que eu recebo no meu dia a dia, e às vezes não as menciono, e às vezes nem as percebo, assim, para mencioná-las. Então, é isso, a minha vida é uma vida de graça. Eu acho que a nossa vida deve ser uma vida de graça, da graça de Deus. E buscando no Evangelho, falando da riqueza, em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, no Sermão da Montanha, do livro do Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, ele fala desse versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou há de acomodar-se a esse e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Às vezes a gente pensa, mas não é mamon, né? Mamon é um termo, o significado de mamon é riqueza. Então, o Eliseu fala de riqueza. Muitas outras traduções falam, não se pode servir a Deus e as riquezas. Ele fala que não podemos amar com a mesma intensidade as coisas da terra e as do céu. Insensivelmente, sem que o percebamos, começaremos a nos dedicar mais a umas do que às outras. É contra esse perigo que Jesus nos adverte. Se a nossa vontade de adquirir os bens espirituais for fraca, correremos o risco de trocá-los pelas coisas transitórias da terra. É preciso, pois, que nutramos o ardente desejo de trabalhar assiduamente para conquistar a espiritualidade, dedicando a essa tarefa nossos melhores esforços. É isso que Jesus chama de servir a Deus. Então, Jesus fala de um trabalho contínuo, né? de um trabalho desse verdadeiro tesouro que é Deus. Ele fala dedicação com assiduidade, porque muitas das vezes nós buscamos a Deus, buscamos estar perto de Deus, e Deus está sempre perto de nós, diante das nossas dores, diante das nossas dificuldades físicas, psíquicas e espirituais. Aí a gente para e busca a Deus, mas a gente pode ter essa comunhão com Deus 24 horas por dia. É dessa riqueza que o Rigonetti está falando para nós, e que é preciso, pois, que nutramos o ardente desejo de trabalhar para conquistar a espiritualidade, dedicando essa tarefa nossos melhores esforços, né? É o esforço porque ele sabe que nós somos, ele está falando conosco, que somos seres, espíritos imperfeitos, fadados à perfeição relativa. Então, a gente não vai conquistar a nossa elevação e nossa evolução na inércia. Nós temos que fazer um esforço moral, muitas vezes um esforço material também, para a gente alcançar essa nossa condição de espíritos evoluídos, né? De espíritos que estão sempre buscando o progresso. O Martins Peralta, ele detalha mais com relação a essa riqueza no livro dele, Estudando o Evangelho. No capítulo 16, ele fala da riqueza. Né? Ele fala que a fortuna, todavia, em si mesma, não é boa nem má, é neutra, absolutamente neutra. O homem, pela aplicação que ele dá, é que a transforma em veículo do bem ou do mal, da salvação ou condenação, alterando-lhe a finalidade. Então, é como a gente aplica essa riqueza, né? Nós podemos usá-la para o bem ou para o mal. Isso depende de nós, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. A decisão é nossa. E ele fala que altera a finalidade dessa riqueza. A riqueza bem aplicada, ele fala, enobrecendo quem a possui, provê de remédio, de alimento, de vestuário, o lar humilde, onde tantas vezes a vergonha digna se oculta, humilhada, retraída. A riqueza mal aplicada, enclausurando o homem nas teias da ambição, conduz à miséria espiritual, à demência, à loucura. Então, ele fala que quando essa riqueza é bem aplicada,
ela vai trazer benefício para o nosso próximo, né? E fala das pessoas que estão em sofrimento até mesmo do vestuário, do alimento físico, e outros sofrimentos também, os sofrimentos morais, e que ele fala que a pessoa tem vergonha. Eu não consigo imaginar como deve ser difícil esmolar na rua, como deve ser difícil. Se eu já passei por essa experiência, não foi aqui ainda, não foi nessa reencarnação, e eu não tenho muita lembrança, mas quando eu vejo uma pessoa esmolando na rua, eu fico imaginando quantos não ele recebe, quantas pessoas que não chegam nem perto, já pensa que a pessoa ela está envolvida com que pode ser assaltada por ela pode cometer um delito, nem conhece o sofrimento da pessoa. Outro dia eu vivenciei uma experiência em que eu vi 2 rapazes, eu trabalho, aliás, né, uns 100 metros do Rio Paraopeba, no hospital que eu trabalho, e tem uma embarcação, e do outro lado é penitenciária de Bicas. Aí 2 rapazes tinham sido... É assim, as pessoas recebem, quando elas saem da prisão, cada pessoa tem o seu motivo de estar lá na prisão, ela recebe um documento que ela pode pegar um ônibus de graça. Aí, quando eu cheguei na porta assim, da casa, do local que eu trabalho, eu vi uma colega de trabalho dando pão e café com leite para esses 2 rapazes. Aí, continuei lá fora, porque eu estava com uma amiga minha, que estava largando o plantão. E quando os rapazes deram sinal para o ônibus, e que o ônibus abriu a porta, o motorista não os deixou entrar. E isso é uma lei, é um direito que eles têm. E o motorista não deixou eles entrar. Eles ficaram implorando para esse motorista que os deixasse entrar. Eu estava de uma certa distância. Aí minha outra colega, ela é magrinha, né? Eu falei com ela, Sandra, chega, corre até lá no motorista e pede para o motorista esperar, que eu vou correndo na bolsa buscar o dinheiro para pagar essa passagem desses rapazes. Aí eu fui correndo, busquei, entreguei o dinheiro, os rapazes foram embora, aí eu fiquei pensando, depois a pessoa volta para o crime. A pessoa, para conseguir esse dinheiro, ela pode fazer um mau ato que vai complicar mais a vida dela. E quantas pessoas estavam ali perto e ficaram na inércia, não tiveram coragem nem de defendê-los, poderiam ter defendido essas pessoas que estavam denunciando, e nem de oferecer para que eles entrassem. Então, é disso que o Martins Peralba está falando, né? Que a gente tem que possuir, prover do remédio, do alimento, de vestuário, o lar humilde, onde tantas vezes a vergonha é digna, oculta, humilhada, é retraída. Então, depende de nós fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente tem que estar, gente, com as antenas ligadas para perceber que o outro está passando uma dificuldade. Quando a gente fica só voltado para as nossas coisas, só voltado para os nossos interesses, sejam eles principalmente os interesses materiais, a gente não consegue perceber que o outro está em sofrimento. O Chico conta um pedacinho da vida dele no livro, no Evangelho do Chico, no número 25, ele fala, peço permissão para dizer que quando fiquei órfão de mãe, aos 5 de janeiro de idade, à distância de meu pai, enquanto permaneceu viúvo, aprendi a agradecer as pessoas de coração generoso que me davam um pão ou um prato de comida no transcurso do dia, porque quantos me prestaram esse benefício se fizeram para mim benfeitores que me livraram da tentação do furto. E assim, como se sentia feliz em receber essas dádivas para a minha própria sobrevivência, creio que as pessoas que me amparavam também se sentiam satisfeitas com a minha alegria. Aqui que o Chico fala, né? Que alguém que o alimentou o livrou da tentação do furto. Né? E em gestos tão simples, né? Que era o pão, era um vestuário, foram tão significantes para ele. Quando o Chico escreveu, escreveu, ele ditou são diversos momentos da vida do Chico que tem nesse evangelho. Ele já não era uma criança mais, mas ele ainda nutria no coração dele gratidão pelas pessoas que o ajudaram quando ele estava em sofrimento. O Martins fala, como se vê, podemos convertê-la em bênção ou condenação em nossa vida. A riqueza pode ser uma condenação ou uma bênção em nossa vida. O homem esclarecido,
que se desprendeu do corpo, deixando valiosos recursos econômicos ou financeiros, alegar-se-á, sentir-se-á ditoso, se notar que tais recursos estão espalhando na terra o perfume da caridade, nas suas mais diversas manifestações. No copo de leite para a criança enferma, no prato de sopa para os necessitados, no vestuário para os que defrontam com dificuldades, na intelectualização e espiritualização do seu semelhante. A gente vê nos livros psicografados, nos livros da doutrina espírita, quanto sofrimento o nosso espírito pode passar vendo o sofrimento, e nós podemos já ter passado, a gente não tem a lembrança do nosso passado, que é um benefício para que a gente possa dar continuidade na nossa vida. Quão doloroso é ver o mau emprego das riquezas que a gente teve aqui na Terra. O quanto que a gente poderia ter feito para alguém, para uma sociedade, e nós deixamos de fazer por vaidade, por egoísmo, por preguiça, né, por inércia, né, por não ter interesse nenhum de servir o nosso próximo. E quanta dor traz para nós quando nós voltamos para a pátria espiritual. Que ele fala que a riqueza aqui também pode levar, aqui na Terra, né? Ele fala, pode levar à miséria espiritual. Nossa, se a gente parar para pensar, o que é ser miserável espiritualmente? Nossa, chega até a doer, né, gente? Falando essa expressão, é pesada, né? E ele fala a demência e a loucura. Então, como que isso já pode trazer prejuízo para a gente aqui na Terra? Imagina na parte espiritual, onde nós somos o que somos, é a nossa essência. Nós não vamos para a parte espiritual e nós não vamos virar anjos nem santos. Não é assim que nós estaremos do outro lado. Nós estaremos como nós somos aqui, com o que nós fizemos e com o que nós deixamos de ter feito, né? Ele fala que se deixou alguém no mundo largas possibilidades materiais e não se encontra espiritualmente em boas condições, as preces de reconhecimento de seus beneficiários alcançar-lhe-ão onde estiver, em forma de consolação e paz, bom ânimo e reconforto, felicitando o desastre, doador e legatários. Então, a gente vê no livro Nosso Lar, quando André Luiz, quando ele atendia as pessoas, não, na maioria das, não era uma caridade, ele mesmo falava, ele atendia essas pessoas porque alguém pedia para atender, ele atendia as pessoas no consultório de graça, através de um receituário, para poder ficar livre das pessoas. Ele não tinha um amor em ajudar as pessoas, né? No livro Nosso Lar, ele descreve isso. E das mais de 5.000 pessoas que ele atendeu, mais de 5.000 possibilidades de atendimento ao próximo que ele fez sem cobrar, sem cobrança financeira, ele recebeu 15 preces de gratidão. No filme Nosso Lar, a gente vê, né, um desses momentos, a gente assiste um desses momentos. E como que isso foi importante para ele? Nossa, o que é 15 perto de 5.000 em termos de percentagem? É muito pouco em termos de número, mas é muito importante no que diz o Peralva aqui, né? Trazendo ânimo, forma de consolação, felicitando ao doador, né? Reconforto para aquele espírito, né? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que refletir. Se nós também somos gratos com as pessoas que nos fizeram bem até hoje aqui, né? Nessa nossa caminhada aqui na Terra. Será que a gente lembra com gratidão das pessoas que nos serviram, nos ajudaram, né? Será que a gente lembra da nossa primeira professora que nos ajudou e nos ensinou a ler, nos ensinou a juntar as letrinhas e a dar esse descortinar, né, de horizontes, que é a leitura, a alfabetização em nossas vidas? Geralmente, a professora, que essa primeira professora que nos alfabetiza, ela marca a nossa vida, né? Eu lembro da minha primeira professora. Eu ainda não tinha completado 7 anos quando eu alfabetizei. E ela chama Selma Bambirra. Claro que eu lembro da minha professora. E tenho grande gratidão por ela. Riqueza abençoada, ele fala que é aquela que é obtida no trabalho digno, expande-se fraternal e operosamente, criando o trabalho e favorecendo a prosperidade. Ele mostra para a gente o que é uma riqueza abençoada. É aquela que ele traz riqueza na vida das outras pessoas, né? Traz bênçãos no universo,
no local onde que a gente expande essa riqueza e fala, cria trabalho, favorece a prosperidade, né? Traz o progresso. Né? O que seria do mundo se não tivesse pessoas que têm condições financeiras maiores e, através dessa condição, ela traz a prosperidade? Esses industriários, todas as pessoas que têm uma situação financeira, de condição financeira de maior quantidade de dinheiro, e que ele traz muitos benefícios para as outras pessoas. Como o mundo estaria? Estaria estagnado, né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala, se distribuísse toda a riqueza do mundo em partes iguais para todos nós não seríamos ricos, não. Nós iríamos provocar um caos. Logo, nós seríamos na miséria espiritual e na miséria mesmo financeira. Então, a gente tem que agradecer a Deus por essas pessoas que têm essa sabedoria e traz esse enriquecimento para todos nós aqui na Terra. Ele fala, a que estimula realizações superiores nos diversos setores da atividade humana, convertendo-se em rosas de luz para o Espírito Eterno nos divinos jardins do infinito. Esse tipo de riqueza e essa forma de aplicá-la favorecem a ascensão do homem, uma vez que possuindo não é por ele possuído. O ensinamento, dos maiores ensinamentos desse texto é isso, que a pessoa possui a riqueza, mas não é por ela possuído, né? Que nós podemos ter algo que possa denotar alguma condição melhor de situação financeira. Não podemos ser possuído, né? Não podemos viver em função disso, não podemos ser apegados, não podemos ter uma vida egoísta, não podemos ser orgulhosos, contar vantagem, achar que nós somos diferentes uns dos outros, né? Ele fala que a riqueza mal adquirida e mal aplicada conservará o seu detentor em consecutivas repetições de dramas expiatórios nos caminhos terrestres e nas sombrias regiões da vida espiritual. É o endereço para onde nós iremos quando aplicar a nossa riqueza mal adquirida. Ele fala que no próprio caminho aqui da Terra nós já vamos sofrer, e nas sombrias regiões da vida espiritual. Então, vai trazer sofrimento para a gente aqui na Terra e na parte espiritual, a riqueza mal adquirida e mal aplicada. Essa riqueza mal adquirida, gente, é a riqueza que as pessoas, nós poderemos ter, se não for de um dinheiro lícito, né? Se não for de uma origem lícita, através do trabalho, pode ser através de uma herança, mas se a gente não fizer bom uso também, nós vamos perder todo. Quantas pessoas que recebem herança e ficam mais pobres ainda do que quando não tinham a herança, por fazer mau uso, né? Por discussões nas famílias. A espiritualidade fala que os nossos pais, quando voltam para a parte espiritual, um dos maiores sofrimentos que eles passam é quando eles podem, né? Eles são autorizados a vir aqui na Terra e ver a divisão dos bens com os seus filhos. Quando eles deixaram de fazer, deixaram de nos ensinar, deixaram de repassar para nós valores de amor, valores de fraternidade, e se passou, nós também não fizemos bom uso. Quanto sofrimento esses pais passam quando veem que os seus filhos não são mais irmãos, são inimigos, e ficam aí brigando na justiça, e ficam prejudicando um ao outro por causa de herança, né? Nós que somos pais também temos que pensar, né? Como ficará a nossa condição, como que nós estamos fazendo com o pouco que a gente tem, se nós formos chamados a voltar para a parte espiritual hoje. Como está a nossa condição financeira? Nós deixaremos dívidas, nós criaremos transtornos e traumas em nossos filhos, em nossos herdeiros, porque nós achávamos que não fôssemos morrer, nós achávamos que nós éramos eternos, que isso não aconteceria conosco, quando nós não pudemos organizar, enquanto em vida, o que poderia ter sido organizado. Isso é uma reflexão que a gente tem que levar para essa noite com relação aos bens aqui da Terra. Asseverando ser mais fácil passar por um camelo do fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, não quis o mestre menosprezar a prosperidade, que é um bem da vida. Jesus fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu.
Mas ele não está menosprezando a prosperidade, que é um bem da vida, nem condenar irremissivelmente o companheiro afortunado. Ele não condena, Jesus não está condenando a riqueza. O que o mestre pretendeu de certo foi advertir-nos de quanto aos perigos do excesso, do supérfluo, porque nossas mãos invigilantes estão habituadas ao abuso, não só dessa vida, né? Jesus está nos alertando, nos advertindo o perigo dos excessos, né? O perigo de possuirmos muito, né? Do que não, nós nem fazemos conta, nós nem vamos usar e nós queremos possuir cada vez mais, do supérfluo, né? De algo que não vai fazer, não tem utilidade nenhuma, né? Porque nas mãos invigilantes, nossas mãos são invigilantes, estão habituadas ao abuso. Fala que isso já é algo que já existe na nossa herança espiritual, é algo que nós temos que trabalhar. É o excesso, é o abuso, é a invigilância com relação à matéria. Temos sido, no decurso de milênios, campeões da extravagância. E aí, né? Qual a extravagância que nós temos feito em nossa vida? Se fosse extravagância de amor, seria ótimo, né? De caridade, de fraternidade, mas não, é de excesso mesmo, né? De grandiosidade, de desperdício que a gente tem em nossa vida. Eu acredito que a gente desperdiça tempo, até mesmo quando a gente deixa de conversar com as pessoas, deixa de dar atenção para umas pessoas. O mundo está muito carente. Eu acho que as pessoas estão muito carentes. Elas têm até dificuldade de conversar umas com as outras, porque quase não estamos mais conversando. A maioria de nós estamos viciados, né, nas redes sociais. O Brasil é um dos países que tem mais telefones celular, mais linhas de telefone, porque tem gente que não tem um telefone celular, tem 2, 3. E isso nunca vi uma pesquisa, que eu gosto de pesquisar sobre esse assunto, falando que nós, depois que temos aparelhos celulares, nós estamos mais amigos, mais fraternos, mais próximos uns dos outros. Claro que ele tem uma finalidade útil, mas nós, como somos extravagantes, nós não estamos fazendo bom uso ainda. Nós temos que pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou vivendo com as pessoas no meu dia a dia, nas nossas casas, no nosso trabalho? Será que eu conheço as pessoas que estão ao meu redor? Será que no dia a dia eu consigo ajudar essa pessoa? Eu consigo conversar com ela, ouvir a voz dela? Será que eu tiro esse tempo no meu dia a dia? As pessoas dentro de casa, né? As pessoas que estão conosco, nós conversamos, nós a ouvimos, né? Nós, essa riqueza do falar, nós sabemos fazer bom uso dela. Ele fala que reconhecia Jesus, que é fortuna em poder de criaturas que estagiam ainda no clima do egoísmo, nas estações da avareza, imersas na insensibilidade, é sempre porta aberta, diríamos melhor, escancarada para o abismo. Tá aí, às vezes a gente fica admirando uma pessoa, as pessoas falam: eu quero ganhar na loteria, eu quero ser rica. Eu não sei, eu vou falar por mim. A maioria das pessoas que falam comigo que querem ficar ricas, a primeira coisa que elas falam que vão fazer é parar de trabalhar. É uma das coisas. E sendo que o trabalho é que edifica o homem. As pessoas querem ter dinheiro para ficar do jeito que está descrito aqui, para deixar que o egoísmo, a avareza, a insensibilidade é uma porta aberta, né? Escancarada para o abismo. Nós estamos entrando em um abismo. Ele fala que a única riqueza, em verdade, que não oferece margem de perigo é a riqueza espiritual, os tesouros morais que o homem venha a adquirir. E a riqueza que se não manifesta exclusivamente por meio de cofres recheados, nem de palacetes suntuosos e patrimônios incalculáveis, afrontando a indigência. É a que se traduz na posse singela e humilde dos sentimentos elevados. Por esse tipo de riqueza imperecível e eterna, podemos e devemos lutar denotada e valentemente, com toda a força do nosso coração, com toda a energia de nossa alma. Então, ele fala de a riqueza, né? A riqueza de virtudes, né? De sentimentos elevados. Essa é a riqueza que a gente deve dar prioridade na nossa vida.
no nosso dia a dia. Ele fala que ela não se manifesta exclusivamente por meio, né? Ela não está através dos cofres recheados, nem de palacetes suntuosos e patrimônios incalculáveis. Porque ele fala que esses patrimônios, eles afrontam a indigência. É um paradoxo, né, gente? É um paradoxo. Tanta riqueza e tanta pobreza ao mesmo tempo. Eu nunca fui para a região do Caribe, não tenho nem intenção de ir. Não seria para o Caribe, mas as pessoas falam que quando elas ficam naquelas ilhas e depois convivem com a pobreza, com as pobrezas ao redor, é chocante. Tem gente que fica tão chocado que às vezes não consegue nem ficar no país. Ele volta, até antecipa o seu retorno, porque eu não sei se vocês já foram para o Nordeste. Quando a gente vai viajando, a gente viaja por paisagens muito bonitas. Mas quando a gente passa pelo Agreste, que a gente vê aquela secura, aquela pobreza, é um paradoxo para o olhar da gente. Né? Deus está em toda parte, mas a gente vê, às vezes, a gente desperdiçando água, desperdiçando energia elétrica, desperdiçando o que a gente tem em casa, e as pessoas praticamente sem nada. E quando a gente pensa não, elas não morrem porque existe uma forma delas terem acesso à água, mas não da forma que a gente tem aqui em abundância. E a gente tem que refletir. Quando a gente abre a torneira, lava as mãos, abre o chuveiro, toma um banho, e será que a gente valoriza? Imagina a origem daquela água, todo o trabalho que ela passa para ser tratado, e nas pessoas que não têm essa água, esse acesso que a gente tem, é disso que ele está falando, né? Das pessoas que não têm esse compromisso com o universo e com o progresso. Então, está aí, gente, esse texto do Martins Peralva falando: a fortuna, todavia, em si mesma não é boa nem má, é neutra, absolutamente neutra. Depende da finalidade que nós damos a essa fortuna material. E o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é esse caminho, né? Esse caminho, a verdade e a luz, nos norteando para que nós possamos aprender a viver. Porque é preciso aprender a viver. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no finalzinho do item 14, o Lacordaire, da cidade de Constantina, de 1863, ele fala: eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego dos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não olvideis que esses bens vos estão confiados e que deveis justificar seu emprego, como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. E se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. Lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire. Então, ele está falando com a gente, né? Que a riqueza, ela nos deixa muito deslumbrado e que nós sejamos vigilantes, seja qual riqueza que nós tenhamos. No livro O Dinheiro, ele fala que a fortuna moedada é, por vezes, simples cárcere. No capítulo 3, chama Estudando a Riqueza, do livro Dinheiro, ele é psicografado pelo Chico, pelo espírito Emmanuel, que fala: a fortuna moedada é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinos da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. São pessoas que vieram, não é um privilégio ter inteligência. Eles vieram com a inteligência mais aflorada. E ao invés da pessoa aplicar essa inteligência em prol do progresso, em prol da humanidade, essas pessoas ficam na inércia. É disso que o Emmanuel está falando. Os abastados da saúde,
que desamparam os aflitos e os doentes. A pessoa tem condições de ajudar e amparar, por ter uma vida mais equilibrada, por ter saúde. Então, ele está estudando a riqueza. Ele fala que a saúde é uma riqueza. Ele fala que a inteligência também é riqueza. Os privilegiados da alegria, que cercam a porta aos tristes, isolando-se nos oásis de prazer, que cerram a porta. Tem gente que ele é tão bem-humorado, ele é uma pessoa alegre. Então, por que ele não leva essa alegria para as pessoas tristes? Mas a pessoa prefere ficar rindo, gastando essa energia em oásis de prazer. E não fala oásis no singular, são muitas fontes de prazer que a pessoa fica gastando essa alegria, né? Direcionando mal essa alegria com vícios, né? E outros caminhos que não são muito bons, né? Ele fala dos felizes da fé, que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado. Pessoa que que busca trabalhar a fé no seu dia a dia, mas ela fica isolada. Ela não convive com as pessoas. Ela acha que tudo é pecado, né? Tudo das outras pessoas, contrariando um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é julgando as pessoas, né? Não julgueis para não ser julgados. Ele fala os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice. Né? Quantos jovens não têm um pingo de respeito por uma pessoa numa idade mais avançada, mas é um pingo mesmo, estou falando só um pingo. E ele fala, é uma riqueza a mocidade. A gente sabe que as nossas forças, como que a gente é mais entusiasmado, tem mais coragem na nossa mocidade, mas ela tem que ser bem direcionada, essas características da mocidade quando a gente é jovem. Os favorecidos da família terrestre, que ouvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Quantos de nós, né, temos em casa, temos o nosso lar, temos a nossa família, chama de favorecidos. A riqueza de ter uma família. Mas por a gente ter essa riqueza, a gente esquece das pessoas que não têm lar. A gente não tem tempo para olhar, para ter um olhar para essas pessoas, para poder estar com uma pessoa que não tem um lar. E não traz essa pessoa para a nossa vida. Ele fala do não querer nem ter contato com essas pessoas que não têm famílias. E nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. É isso que a Emmanuel está falando aqui, né? Ele fala que todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para a comunidade. A gente pensa que quando a gente deixa de colocar em prática essas riquezas que o Pai nos concedeu, nós estamos criando um débito. E ele diz que são débitos pesados com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. O verdadeiro tesouro, né? A verdadeira riqueza está em nosso coração. Quem não pode doar algo de si mesmo na boa vontade, no sorriso fraterno, ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. E vou repetir. Quem não pode doar algo de si mesmo na boa vontade, no sorriso fraterno, ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Emmanuel. Então, Emmanuel fala que não tem ninguém que não tenha algo para doar. Todos, ele disse, todos podemos auxiliar. Todos podemos servir, todos. Ninguém está excluído de poder servir. E que
O maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Ainda nós não conseguimos ser servidor de todos, mas se a gente começar a ser servidor em casa, servidor no trabalho, servidor no trânsito, servidor no transporte, poder servir as pessoas. É muito bom servir ao próximo, que a gente pratique isso no nosso dia a dia. Pratique no pouco, porque a gente vai se expandindo, né? A gente vai melhorando essa doação. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Isso é da nossa natureza do servir, mas é preciso começar. Nós não podemos ficar fechados dentro de nós mesmos, com tanta riqueza que todos nós temos para distribuir, para contribuir para o progresso do mundo. Não tem ninguém, e disse, não tem ninguém que todos podemos auxiliar. Vamos pensar refletir nessa mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem muito forte. No livro, vou pegar aqui, né, gente? Não ficam tudo na mão, não, né? No livro Boa Nova, tem uma passagem em que chama O Servo Bom, no capítulo 23, é a passagem quando Zaqueu vai ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava com os discípulos. Então, quando Zaqueu, quando Jesus chegou, porque Jesus fala com Zaqueu, né, desce, que ele vai estar com ele na casa dele. Desceu, Zaqueu estava num sicômoro. Zaqueu é um publicano, é um homem publicano, o chefe dos publicanos, um homem muito rico, mas era um homem que tinha muita solidão no seu coração, porque do convívio dele mesmo, de pessoas que ele gostava mesmo, eram só seus filhos e a sua esposa, porque ele não era benquisto, ele não era querido por ser um cobrador de imposto. Mas como que é importante, gente, os livros psicografados, como eles trazem, eles aclareiam os nossos ensinamentos através da mediunidade. Esse foi do Humberto de Campos. Como que ele, que era um poeta aqui na Terra, era um escritor, ele traz com tanta leveza todos os ensinamentos. E tem um momento em que Zaqueu está conversando com Jesus, nesse capítulo 23, ele fala: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui, em Jericó, havia muitos pais de famílias sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meu trabalho o indispensável recurso à vida. Jesus respondeu para ele: abençoado seja teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Então, essa oportunidade, eu quando li o livro Boa Nova a primeira vez, eu fiquei encantada. Eu sou encantada com esse livro. Esse livro é um livro muito lindo e que traz respostas para a gente, né? Será que o Zaqueu ele só vivia cobrando impostos? Aí Humberto Campos traz isso para nós através da psicografia do Chico Xavier, tá vendo como que o coração do Zaqueu tinha beleza e tinha riqueza que não era vista aos olhos dos homens, e como ele praticava caridade também. Não era algo que tinha que ser público, caridade não tem que ser público, mas ele pensava no próximo. E os discípulos, né, tem um momento desse capítulo que os discípulos ficam meio indignados com Jesus, né? Por que eles foram para aquela casa tão opulenta, com tanta riqueza? Por que eles não foram para um lugar mais simples? E Jesus responde: amigos, acreditais porventuras que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providência para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas,
fazendo de seus servos e de seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são os seus mordomos fiéis à face do mundo. E no último parágrafo ele fala: bem-aventurados também os que consagrem suas possibilidades aos movimentos da vida, ciente que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Tão bonito quando ele fala que o mundo é um grande necessitado, né? É assim que nós devemos ver a nossa terra, uma grande necessitada de tudo, não só necessitado de matéria, mas necessitado de amor, necessitado de caridade, de bondade, de luz, de ternura, necessitado de gratidão, necessitado de paz. Assim, servir a Deus com as suas riquezas que lhe foram confiadas. Né? E é para a gente refletir, né? Quais as riquezas que nós temos distribuído no nosso dia a dia para as pessoas, para o universo? O que nós fazemos no nosso viver que traz riqueza para o universo? Se fosse para ver numa matemática, né? Nós estamos devendo muito ao universo, do muito que nós recebemos, ou nós estamos conseguindo, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso esforço, né? Dentro da nossa condição espiritual, trazer benefícios e trazer riquezas para outras pessoas? Será que quando nós chegamos, né? Claro, não é todo mundo que gosta da gente, né? Será que as pessoas que no geral, nos ambientes em que nós estamos, em que nós chegamos, as pessoas ficam contentes? Será que nós podemos fazer mudanças na vida das pessoas com o que nós adquirimos, seja de conhecimento, seja do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós somos cartas vivas de Jesus? Será que as pessoas nos reconhecem, né, como cristãos, sem que nós falemos de qual religião nós estamos vivendo hoje, né, professando no nosso dia a dia? Que religião nenhuma salva ninguém. Mas será que a nossa presença faz lembrar as pessoas que somos cristãos, né? Será que nós representamos o Cristo no nosso dia a dia? Será? Isso cada um que vai responder por si, né? E eu respondo por mim. E se a gente ainda não faz, o que nós podemos fazer para trazer essa riqueza para o universo? Eu tenho um texto que chama Trabalho e Riqueza, mas o nosso tempo está quase chegando a 20 e 50. Tem alguma pergunta? Eu posso continuar falando. Até o momento, nós não temos pergunta, mas a Cristina levantou a mão, ela quer fazer alguma colocação. Ótimo. Por favor, Cristina. Ei, Miriam, vamos lá. Eu adorei sua exposição e eu estava aqui meditando e queria te pedir uma contribuição. Que quando a gente fala em riquezas, nós temos também as riquezas de um país, né? E nesse momento que o mundo está enfrentando a questão da imigração, né, dessas pessoas tão sofridas que necessitam bater as portas da pátria alheia. Eu sei que você tem uma experiência de visita à África, né? Eu queria te pedir para falar desse campo um pouquinho. A gente fica tão enternecido em ver tanta dor, né, tanto sofrimento, mas a gente tem que, eu acredito que mesmo que a gente não possa fisicamente estar nos lugares, mas nós podemos vibrar, né, pedir ao Pai de infinita misericórdia que essas nações que têm as fronteiras mais próximas, essas nações que podem trazer esses irmãos nossos para o convívio, né, que essas portas estejam abertas. Eu acho algo interessante, é que eles não estão ainda, né, eu espero que não, proibindo as pessoas de saírem deste país. Não é fácil, não deve ser fácil deixar a pátria da gente, o lugar onde estão as nossas raízes, onde estavam os nossos sonhos, né? Mas a gente pensa, bem, a pandemia não acabou, mas nós vivemos uma pandemia com mais intensidade e agora vem esse novo aprendizado para todos nós aqui na Terra, né? Para todos nós, para ver o que a gente pode contribuir. Se a gente não pode contribuir fisicamente, nós podemos contribuir com orações,
com vibrações positivas para essas famílias. Eu vi hoje uma reportagem que num desses voos nasceu uma criança e as pessoas ficaram assim, ao mesmo tempo contente, né? Nasceu uma criança que é para ser um parto normal, e eles mudaram o voo. Quando eles desceram o voo, era na Alemanha, esses refugiados estavam indo para a Alemanha, e essa criança nasceu. E eu vi que isso é uma esperança, né? Onde tem uma criança, tem uma esperança, e muitas outras crianças vão nascer. Mas, Cristina, eu penso que tem refugiados perto da gente e a gente não socorre. Não é só refugiados de outros países, né? Tem pessoas... E o Brasil, né, Miriam, recebendo também refugiados aí dos nossos vizinhos, com tanta riqueza que o Brasil tem, não é? E às vezes, assim, a gente vê pessoas que não querem que eles entrem, não querem recebê-los. E aí entra nesse ensinamento de hoje também, né? Que nós temos muito e precisamos repartir, não é? Com certeza, né? E ver Jesus, gente, só de Jesus ter vindo aqui na Terra, trazendo essa oportunidade da sua presença, vamos dizer, física, né? Mas é muito mais espiritual. E esses ensinamentos que Jesus trouxe, a gente ainda não os pratica. Imagina quando a gente vê a riqueza do entendimento e a riqueza da prática desses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando mesmo para o mundo de regeneração. É necessário essas ebulições morais, espirituais, sociais, né? Essa transição. Mas não está longe do mundo de regeneração. E é uma oportunidade para todos nós. Nós não podemos perder a oportunidade mais, gente. A oportunidade bate na nossa porta, no nosso trabalho. E assim, eu vou falar da Cristina. Eu gosto muito de falar da Cristina, né, gente? A Cristina mexe com imóveis. E eu não tinha a minha casa. Já tive, nunca fiquei sem casa para morar. Mas eu consegui comprar uma casa, mas eu devo muita obrigação à Cristina pelo empenho e pela força que ela me deu e apontou e me ajudou a facilitar, nada de legal, mas a facilitar, a fazer, até a gente, porque é difícil fazer um compromisso financeiro a longo prazo. Você pensa, será que eu vou pagar? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou finalizar? A Cristina me conhece, eu sou meio inteira, metódica e sequencial. E depois eu fiquei tão entusiasmada que eu tive dificuldade de entrar na casa. A Cristina teve quase me colocar dentro da casa também, gente. Então, assim, é uma casa física, mas ela é muito importante, né? Porque Deus também não fez a gente para nós sermos miseráveis. Então, a Cristina compartilha dessa alegria no seu dia a dia, do seu trabalho, que a gente pensa que a alegria também é só socorrer as pessoas que estão doentes, mas é dar oportunidade, ajudar com a inteligência, com o espírito de trabalho, qual seja a profissão nossa, de todos nós que estamos presentes. Será que nós estamos contribuindo para que as pessoas fiquem mais felizes, né? Fiquem mais ricas de alegria, de esperança? Eu fico imaginando isso no meu dia a dia. Será que quando eu volto para casa, eu contribuí para que as pessoas que estiveram ali, será que eu consegui, dentro da minha limitação, mas eu consegui fazer o meu melhor? Mas aí em casa também, não é para não esquecer, né, gente? Que a gente também tem que fazer o melhor em casa com as pessoas que estão conosco, né? Será que a gente fez uma prece para que o mundo fique melhor? Será que quando a gente adentra no trabalho, a gente pede a Deus para abençoar aquele local de trabalho que a gente está? Isso tudo é muito poderoso. Eu acredito que a gente nem sabe o poder que tem o nosso pensamento positivo. Ô, Cristina, eu espero que eu tenha respondido um pouco o seu questionamento. Pois é, respondeu muito bem, né? Mas já que você tocou nesse assunto do meu trabalho, a gente lembrou um outro ângulo dessa riqueza também, né, Miriam? Que é o conhecimento, que você até comentou aí durante sua palestra. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa, né, querendo adquirir um imóvel, aquela pessoa não tem condição, aquela pessoa está querendo dar um passo errado, e aí você vai guardar o seu conhecimento só porque aquela pessoa não vai te trazer nenhum retorno financeiro? Não, né? Você pode partilhar a riqueza do seu conhecimento contribuindo com aquela pessoa. Então, como você falou, realmente eu sou muito feliz com o que eu faço
E obrigada, viu, amiga, pelo carinho. Vou te devolver a palavra aí. Tem um texto, esse livro Dinheiro do Emmanuel, ele é fantástico, gente. Quem puder, quiser ler, tem todos os capítulos dele, ele fala muito da questão da nossa, né, dos bens da gente, os materiais, do bem, o maior bem, que é o bem espiritual. No Trabalho e Riqueza, o Emmanuel fala no capítulo 20 que o corpo terrestre é valioso instrumento de formação da verdadeira riqueza. Mobiliza-o em teu próprio favor, no fecundo campo da vida. Tens o primoroso equipamento do cérebro. Aprende a produzir com ele pensamentos que te enobreçam a estrada, conquistando o apreço e a estima dos semelhantes em teu próprio benefício. É aí, gente, é o pensamento que a espiritualidade fala tanto do pensamento, do valor do pensamento adestrado, do pensamento positivo. Possuis tesouro dos olhos. Movimenta-o no serviço e no estudo, provendo o próprio espírito de mais amplos valores no setor do conhecimento que te aprimore. É isso, gente, vamos aproveitar, né? Esse tesouro. Dispões da felicidade dos ouvidos, emprega-os na aquisição de ensinamentos edificantes que te possam clarear o futuro. Ouvir umas conversas mais nobres, né? Quando a gente ouvir uma fofoca, algo que não seja muito bom, se a gente não conseguir sair de fininho, pelo menos que a gente não reproduza isso, né? Que os nossos ouvidos é um tesouro que o Emmanuel está falando. Contas com a bênção da língua. Ai, a língua. Usa ali as possibilidades, emitindo verbo sadio e fraternal, que te assegure a confiança e a simpatia dos outros. A língua é algo que nos faz ir para os abismos, né? Como eu disse na leitura, nós temos que ter controle do que a gente fala e usar o verbo sadio e fraternal. Retens contigo o patrimônio dos braços, aplica-o na plantação do bem e surpreenderás abundantes colheitas de prosperidade e alegria. Nós não podemos ter o abraço físico, né? Mas não é desse abraço que o Emmanuel está falando, né? Na plantação do bem. E nós estamos tendo, a gente está vendo tantas pessoas necessitadas, né? Que nós usemos os nossos braços dentro da nossa limitação, mas que nós não fiquemos com os nossos braços cruzados. Guardas contigo o escrínio do coração. Estende-lhes os recursos para recolher da vida os júbilos do amor, alicerce da aventura sonhada. Nem sempre o corpo será uma cruz para a regeneração da alma. Na maioria das circunstâncias, é a ferramenta com que o espírito pode talhar os mais altos destinos. Não te preocupes com o problema da abastança ou da carência de utilidades materiais, porque a riqueza e pobreza, à frente da lei divina, muitas vezes apenas significam oportunidade de aperfeiçoamento e elevação. Somente o trabalho sentido e vivido é capaz de gerar a verdadeira fortuna e acrescentá-la infinitamente, e por isso, amando a tarefa que o Senhor te confiou, por mais inquietante ou singela, vale-te do tempo para enriquecer-te hoje de luz e amor, compreensão e merecimento, a fim de que o tempo não te encontre amanhã de coração fadigado e de mãos vazias. Emmanuel. E só para falar, porque às vezes eu não sei com quem eu estou falando, às vezes pode ter alguém que tenha uma deficiência visual, pode ter alguém que não está podendo falar, pode ter alguém que está com um déficit de audição, né? Mas eu vou falar com vocês, eu trabalho com tudo assim, eu agradeço muito a Deus por trabalhar com todo tipo de pessoa. E eu conheço gente muda que fala mais do que a gente. Então, assim, não tem nenhum de nós que não tenha tesouro e riqueza para compartilhar com o universo. E nós temos um tesouro que não tem preço, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, esse é o norte da nossa vida. É nele que a gente deve buscar orientações para todos os momentos da nossa vida. E ele é insubstituível. Mas um dia nós o viveremos na sua essência, como Jesus deixou tantos ensinamentos para nós. Nós estamos indo, não podemos perder a esperança. O nosso tempo findou. E agora? Ok, Miriam. Nós lhe agradecemos muitíssimo por essa belíssima exposição e
aguardamos você novamente, né, em próximas palestras. E, assim, como sempre, né, você nos trouxe realmente muitas mensagens que podemos interiorizar para a nossa reflexão. E agora, então, já caminhando para o encerramento, nós vamos pedir ao nosso irmão Mendes que faça para nós a última música de harmonização, para logo em seguida fazermos a nossa prece final. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Mendes, pela harmoniosa canção. Nós vamos, então, finalizar agradecendo por essas luzes, essas bênçãos luminosas que todos nós recebemos aqui esta noite. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todas as bênçãos derramadas nos lares aqui representados e por aqueles lares que por algum motivo não puderam estar aqui, mas que tiveram a intenção, pelas águas que foram fluidificadas, que com certeza representarão um remédio, né? Remédio espiritual para nós nos curarmos de vários males. Queremos agradecer pela nossa maravilhosa doutrina espírita, pelo maravilhoso evangelho que deixastes para nós há 2000 anos atrás. Queremos agradecer pela nossa maravilhosa Casa de Miramês, onde nos é dada a oportunidade de trabalharmos na sua senda, de trabalharmos buscando, de alguma forma, a nossa evolução, trabalhando com caridade, enfim, seguindo os rumos que nos aconselhaste seguir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Agradecemos a presença de todos aqui. Terminamos, então, lembrando que agora estaremos aqui novamente na segunda-feira próxima, nesse horário de 20 às 21. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigada. Obrigada.